setor de defensivos agrícolas e fertilizantes causa um grande impacto no meio ambiente. E a indústria agro tem buscado formas de reduzir esse problema. Mas será que o esforço do setor é suficiente? Vamos voltar a Belém, onde Fernando Nakagawa agora está com Maurício Rodrigues, CEO da Bayer Agrícola na América Latina. Muito bem-vindo, Maurício. Obrigada por conversar com a gente por aqui. Naka, é com você. Obrigado, Muriel. Muito boa tarde. Maurício, obrigado por estar aqui com a gente. Quais são as grandes bandeiras, pedidos e sugestões da indústria agro aqui em Belém, já que Maurício é o primeiro grande representante do setor agro com quem a gente conversa nessa semana? Bom, primeiramente, boa tarde. Obrigado. É um prazer estar aqui com vocês, Naka. Basicamente, acho que o nosso principal objetivo aqui, primeiro, é reforçar o quanto o agro brasileiro é sustentável. Evidentemente, como qualquer segmento, nós temos oportunidade de seguir melhorando, mas é um agro sustentável e talvez mostrar um pouco disso para primeiro desmistificar alguns não entendimentos e tentar dar mais clareza sobre tudo que já é feito e de alguma maneira também buscar auxílio para aquilo que a gente precisa seguir melhorando, buscar apoio para seguir nos desenvolvendo e mostrar tudo aquilo que a gente já vem fazendo em termos de agricultura regenerativa. E nessa pauta em que o setor traz aqui para mostrar ao mundo, onde estão os maiores avanços na pauta da transição, da descarbonização e onde estão os maiores desafios? Onde a avenida é mais longa em que o agro tem que caminhar? Bom, primeiro eu acredito que o agricultor brasileiro ele utiliza já utiliza práticas de agricultura regenerativa há muito tempo. E aí falamos de plantio direto, rotação de culturas dentro da própria fazenda e assim por diante. Ele tem essas práticas e a adoção delas já há algum tempo. Então isso já faz com que essa avenida já venha sendo trilhada de maneira muito efetiva. Além disso, o uso da tecnologia pelos agricultores, ela é em larga escala comparado com outras regiões do mundo, que também a tecnologia ela faz com que você tenha mais condições de entendimento do solo, entendimento da utilização dessas práticas, mensuração delas. Então eu acredito que uma combinação disso com uma série de outros fatores, um deles sendo, nós temos uma Embrapa que traz todo um conhecimento tecnológico, que traz toda uma base, um apoio, faz com que nós já tenhamos uma trilha bastante bem seguida. Talvez o desafio seja seguir punindo e coibindo quem não segue essas regras e quem de alguma maneira não está alinhado com tudo que a gente vem fazendo dentro da agricultura. Bacana, e é importante termos esse tipo de conversa para que o consumidor, para que os concorrentes depurem quem está no mercado e separe literalmente o joio do trigo. Muriel Porfírio, Maurício te ouve aqui direto da COP30 em Belém. Maurício, a gente sabe que o Brasil realmente está à frente quando a gente olha de agricultura regenerativa, digitalização. A gente sabe que estamos muito à frente de diversos outros países. Mas a gente sabe que a maior parte dos fertilizantes utilizados aqui ainda são importados. Como é que vocês veem a questão de segurança climática, até uma questão geopolítica desse modelo, uma vez que a maior parte dos fertilizantes ainda são importados? Bom, primeiro, só para esclarecer, nós da Bayer Crop Science não estamos no segmento de fertilizantes, mas eu entendo que existem muitos desenvolvimentos e existe sim um caminho para a gente fazer uma transição disso para ter mais presença local. E não acredito, pelo menos no curto e médio prazo, que isso venha a ser um problema geopolítico de tamanha grandeza. Então, confesso que talvez eu não seja o maior especialista no segmento de fertilizantes, mas não vejo isso como um dos maiores problemas que a gente tenha no curtíssimo prazo. E Maurício, olhando para o que se discute aqui em Belém, o clima extremo, essas mudanças repentinas e tudo muito exagerado, muita água, pouca água, muita seca, isso tudo afeta obviamente o agronegócio. Ter, por exemplo, sementes e culturas mais resilientes, te parece ser um caminho possível para um momento de mundo? Tomara que isso termine uma hora, né? Essa piora do clima, mas com o clima extremo que a gente vive, ter cultura mais resiliente é uma possibilidade? Sem dúvida. Acho que primeiro
a biotecnologia, que é a que traz esse tipo de resiliência a diversos fatores, ela busca, no final do dia, primeiro, uma maior estabilidade de produção e, segundo, uma maior produtividade por metro quadrado. Então, sem dúvida, ter mecanismos de alguma forma você conseguir produzir mais dentro da mesma área vai ser sempre mais importante, exatamente para a gente não ter que haver expansão de área, que é sempre a maior preocupação. Então, quanto maior produtividade você puder ter na mesma área, muito melhor. E a biotecnologia, o foco principal dela, atacando muitos desses problemas, é exatamente gerar mais produtividade por metro quadrado. E, Maurício, falando de Bayer pelo mundo, a Bayer está envolvida numa grande polêmica do setor agro relacionado ao glifosato, o uso de, aí falando de defensivos, né? Alguns produtos são permitidos em algumas geografias, em outras não. Como é que é esse debate sobre o que pode, o que não pode em determinada geografia, em determinado, acaba afetando essa discussão sobre sustentabilidade? Bom, primeiro ponto é, a Bayer segue sempre e tem como premissa ciência, né? Então, como que ela trabalha? Nós somos uma empresa de inovação, em que seguimos 3 pilares: inovação, sustentabilidade e trazer digitalização para isso no desenvolvimento de todos os nossos produtos, sempre seguindo o que a ciência nos diz. E falando especificamente no caso do glifosato, a ciência, todos os órgãos reguladores em todos os países em que nós atuamos, seguem dizendo que o produto é extremamente benéfico e não teria nenhum tipo de problema. O que existe, sim, é uma demanda jurídica específica nos Estados Unidos, onde existe uma discussão, inclusive, com o órgão regulador americano, que é a favor da tecnologia. Então, nós seguimos nos ancorando sempre no que a ciência nos diz, que é a única coisa técnica e pragmática que a gente consegue fazer, mas, evidente, sempre respeitando tudo que os órgãos reguladores e respeitando tudo aquilo que em cada uma das nossas regiões ao redor do mundo a gente precisa ter de demanda desses órgãos reguladores. Então, falando no ambiente da COP aqui, Maurício, o que os reguladores podem fazer hoje para que amanhã o agronegócio seja mais sustentável, mais verde diante deste mundo de mudanças climáticas? Eu acho que nós já temos um nível de regulação muito bom. Tem muito estudo, essa regulação, evidente, ela sempre olhando para frente, ela não é só olhando o hoje, mas olhando de uma forma um pouco mais adiante. E eu acredito que a gente tem regulação muito forte, a gente tem um código florestal muito forte, e daí talvez um dos pontos de complexidade, né? Talvez primeiro a gente precisa conseguir fazer com que a sociedade conheça isso e entenda que sim, existe, e ao mesmo tempo sim ter um trabalho de cada vez mais assegurar que não haja não segmento dessa regulação que é estabelecida. De uma forma geral, eu diria que o agro sim segue. Em empresas como a nossa, sem dúvida, temos uma tremenda preocupação em seguir todas as regulações. Mas, evidentemente, como em qualquer segmento, você tem problemas. Então, precisa haver, coibir aqueles casos em que não haja esse segmento. E eu diria que hoje é minoria versus tudo que é produzido no Brasil. E, ao mesmo tempo, seguir assegurando que a gente esteja sempre no máximo de tecnologia possível. Volto a dizer, acredito que a regulação nossa é bastante desenvolvida nesse sentido. Muito bem, Maurício Rodrigues, CEO da Bayer Agrícola na América Latina ou América do Sul? América Latina, muito maior aqui a área debaixo dele. Maurício, obrigado pela conversa e que a ciência continue prevalecendo. Obrigado, boa tarde. Obrigado você, obrigado a todos e boa COP para todos nós. Com você, Muriel. Boa COP. Obrigada, Naka. Obrigada, Maurício.